Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos dar uma feliz semana para cada um de nós, para nossas famílias, recebendo as bênçãos celestiais prometidas para cada um de nós. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos quase concluindo essa lição maravilhosa, provados pelo fogo. E hoje nós vamos estudar, nesta semana, a lição de número 11, Esperando no Crisol. Vamos orar para que Deus realmente possa nos abençoar, para que possamos cada dia aprender mais de Jesus Cristo. Oremos. Bendito e poderoso Pai, louvado seja o teu nome, magnificado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom e as tuas maravilhas e a tua misericórdia se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos os teus eleitos no tempo do fim. Prepara-nos para o nosso crisol. Nós te damos graças e louvores em nome de Jesus. Amém. Queridos, o verso a memorizar se encontra justamente naquele texto assim lindo e maravilhoso, que é o texto onde nós temos o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22. E esta semana vai tratar realmente, não é? Mas o fruto do Espírito é longanimidade, ou seja, trata especificamente desse fruto que é a longanimidade. E o que é a longanimidade? É o que? É um ânimo longo, ou seja, é a maneira como Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, demora para o quê? Para realmente castigar. Como Deus tolera por anos e anos, milênios e milênios, nós que somos pecadores, como tolerou no passado, né? Realmente ali, aqueles homens e mulheres do passado. E nós vamos entender que Deus, ele é realmente muito demorado em punir. Ele demora. Deus quer sempre salvar. O intento de Deus, o objetivo de Deus é o quê? É salvar o perdido. Infelizmente, as pessoas não querem ser salvas, mas a longanimidade de Deus, que pode ser traduzida também por paciência, por perseverança, não é isso? Ou seja, como Deus realmente ali vai aos poucos ali esperando que a pessoa cresça na graça e no conhecimento, que a pessoa tenha condições realmente de tomar sua decisão. Queridos, como Deus tem sido longânimo comigo, com a minha vida. Eu posso perceber que quando eu entrei na igreja ainda criança, não é, em 1965, até hoje, aos 61 anos de idade, eu vejo como Deus foi longânimo. E por que Deus é longânimo? Porque Ele conhece o final da minha história. Ele conhece o final da sua história. E Ele está o quê? Ele vai trabalhando dia a dia, ano a ano, esperando o quê? Que nós possamos compreender do seu amor, da sua misericórdia e do lindo plano da salvação realizado em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Jesus derramou o seu sangue para cada um de nós, para que toda a humanidade estivesse salva. E hoje, no século 21, toda a humanidade que vive aqui no século 21, cerca de 8 bilhões de pessoas estão salvas pelo sangue precioso de Jesus. Mas o fato de Jesus ter salvado a todos pelo sangue do Cordeiro não significa dizer que todos têm o quê? Tem entrada no céu. Por quê? Porque depende das nossas escolhas, das nossas decisões.
E as pessoas estão o quê? Escolhendo, infelizmente, mais o mundo, escolhendo as coisas do mundo, as besteiras que esse mundo tem para oferecer, e estão tirando os olhos dos céus, tirando os olhos da pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, Deus é longânimo por quê? Queridos, entre o dia que Adão pecou, o dia da queda de Adão, até o dilúvio, passaram-se 1.600 anos. Olha como Deus tolerou os antediluvianos por cerca de 1.600 anos, esperando, enviando arrependimento, como nós vimos na lição passada, no caso de Noé, não é? Ou seja, quando Deus enviou ali o dilúvio para realmente salvar aquelas pessoas, e apenas 8 pessoas entraram naquela arca. E agora no século 21, que nós somos 8 bilhões de pessoas vivas nesse planeta Terra. Queridos, a história vai se repetir, ou seja, novamente será a minoria que será salva por causa de suas escolhas. E como eu tenho visto escolhas horrendas nesse momento do pós-pandemia, o que eu tenho visto é as pessoas ávidas por divertimento, por orgias, por bebedeiras, por sexo, entende? Ávidas. O Rock in Rio reuniu, naqueles dias todos, mais de 700 mil pessoas para ir adorar o quê? O demônio. O pai do rock nada mais é do que o próprio Satanás. E as pessoas estavam ali no sol, na chuva, gritando, não é? Louvando o inimigo de Deus. E quando nós convidamos para assistir um culto, para assistir um programa na igreja, as pessoas sempre têm desculpas. Nós vemos o que? É divertimento, ou seja, pão e circo. O que isso quer dizer? É o final desse nosso milênio. Jesus está realmente voltando. Toda vez que o milênio está na decadência moral, decadência espiritual, ele só quer 2 coisas: pão e circo, ou seja, comer e se divertir e se divertir. E nós estamos vendo isso o quê? Em nosso dia a dia. Queridos, eu posso imaginar como Jesus tem chorado no seu trono. Hoje ele está trabalhando como nosso intercessor, trabalhando como nosso mediador. E como Jesus queria salvar toda a humanidade, já salvou, mas gostaria de mantê-los salvos. Nós vamos entender um detalhe aqui. O longo ânimo de Deus é aquela paciência, né? Ou seja, Deus espera, é a perseverança, né? Em esperar. E Deus espera por nós. E nós temos que também aprender a esperar. Esperar o quê? Tudo que Deus tem proposto para nós. Nós temos que saber esperar e ter esperança nas promessas de Deus. Ou seja, nós temos que cada dia desenvolver a paciência. Não é fácil? Claro que não é fácil, porque nós vivemos numa sociedade imediatista. Aqui na parte de domingo diz o Deus da paciência. O que isso quer dizer? Que Deus é paciente em esperar uma transformação, ou seja, Deus vem há mais de 60 anos em minha vida operando o quê? Uma transformação dia a dia. Não existe transformação abrupta para o reino dos céus. Não existe. É o quê? É um processo. É um processo de estudo, não é isso? De intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. E nós precisamos compreender que Deus realmente tem paciência com cada um de nós. Ou seja, a espera às vezes ela é amarga. É claro que nós não gostamos de esperar. Por quê? Porque pertencemos a uma sociedade imediatista. Ou seja, tudo para ontem. Mas a espera, ela pode ser amarga, mas seus frutos são o quê? São doces.
Nós temos que aprender a confiar em Deus, a esperar em Deus. E aqui nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo colocou aqui em Romanos, no capítulo 15, não é isso? Ou seja, o que nós temos que aprender com esses versos? Que só Deus, o quê? Pode dar paciência para nós. Paciência não é uma atividade, não é um atributo que nós temos condição de ter. É Deus quem vai nos dando cada dia a paciência, ou seja, nós precisamos aprender com os relatos bíblicos dos homens do passado, como eles foram o quê? Pacientes nas promessas de Deus, paciente no Senhor, esperando, não é realmente, ou seja, confiar em Deus e ter paciência. Deus nos prometeu voltar e Ele está voltando, Jesus vai voltar em nossos dias, amém, aleluia, Ele vai voltar em nossos dias, e nós precisamos o quê? Confiar inteiramente em Deus, que Ele está o quê? Providenciando tudo para a sua volta, e nós estamos vendo o quê? Os sinais que foram preditos por Jesus em pleno cumprimento, ou seja, muitos dizem assim, eu tenho visto pregadores colocando aspas, dizendo, não olhem para as placas do meio do caminho, ou seja, não foquem muito os seus olhos nos acontecimentos que estão realmente nesse momento em evidência no mundo. Mas queridos, mas foi justamente o que Jesus fez há 2000 anos atrás, conduzir os nossos olhos para os acontecimentos que estariam em evidência em nossos dias. E nós vamos ter agora em novembro, no dia 13 de novembro de 2022, nós vamos ter a COP27. Eu falei muito ano passado da COP26, não é? Quando a Alice discutiu muitas questões a respeito do meio ambiente. E nós estamos aqui hoje, em pleno agosto de 2022, há 2 meses praticamente, da COP27, que vai ser no Egito, no dia 13 de novembro de 2022. E qual foi o símbolo, ou seja, qual foi a logomarca que eles escolheram para essa COP27? O Sol. Isso diz alguma coisa? O mesmo símbolo lá do Egito, que é a adoração ao Sol, ao Sun, Deus Sol, né? Ou seja, ali está embutido que toda a crença, toda a doutrina acerca da guarda do domingo. E querido, você tem visto como o mundo tem sido abalado em suas condições climáticas? Tudo isso está caminhando o quê? Para a culminância do conflito dos séculos entre Jesus e Satanás. E nós sabemos que tudo isso vai desembocar no decreto dominical. Mas nós temos que ter o quê? Paciência para esperar. Ou seja, nós precisamos ter confiança em Deus, precisamos de esperança, precisamos ter tolerância, firmeza e constância. Uma palavra-chave aqui é constância, nos mantermos constantes no amor do Senhor, no estudo das Santas Escrituras. E eu achei aqui muito interessante que o autor da lição, ele comenta, em geral somos impacientes com as coisas que realmente queremos ou que nos foram prometidas, mas que ainda o que não recebemos ou não temos. Muitas vezes ficamos satisfeitos somente quando conseguimos o que desejamos. Aí ele comenta, como raramente conseguimos imediatamente o que queremos, significa com frequência estamos o que irritados e impacientes. Assim tem sido a humanidade do século XXI, irritadiços, impacientes, não é? Ansiosos, doentes, depressivos, porque não estão o quê? Firmados na palavra de Deus, na rocha eterna, que é Jesus Cristo. E aqui nós vamos perceber que no contexto do Salmo 27 e o versículo 14, o que nós temos que entender? Espera no Senhor. Anima-te, não é isso? E descansa no Senhor. Queridos,
nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir as suas promessas. Nós precisamos o quê? Nos alegrar também nas tribulações, né? Pois elas produzem o quê? Perseverança. As tribulações produzem perseverança. A perseverança, ela vai produzir o quê? Uma experiência. E essa experiência produz em nós o quê? Esperança. Ou seja, devemos descansar, não é isso? E depor e esperar no Senhor. Ou seja, nós temos que concentrar a nossa vida em Deus, que tem o controle de tudo. Queridos, amém. Deus tem o controle de tudo. Todas as coisas que acontecem conosco têm a permissão de Deus, têm a anuência de Deus. E Deus está trabalhando cada dia para nos conduzir para aquele momento que Ele quer olhar para nós e dizer: eu já consigo ver na Rosângela a minha pessoa. Meu filho, vai buscar a humanidade, porque eu estou vendo que todos aqueles que permitiram que o Espírito Santo trabalhasse em sua vida dia a dia, todos aqueles que permitiram que o Espírito Santo gerasse a natureza santa de Jesus, Deus está vendo que o seu próprio Filho através de nós muito em breve. Então Jesus vai voltar, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo possa transformar a nossa vida. Ou seja, enquanto esperamos, podemos nos concentrar no que estamos esperando ou nos concentrar em quem tem o controle de tudo. Vamos nos concentrar em quem tem o controle de tudo, que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. No momento certo, Deus vai responder nossas orações, que é justamente aqui o que nós temos que compreender. Vejamos como Ellen White comenta maravilhosamente isso. Ela diz o que? Cristo apresentou às pessoas exatamente o contrário das representações do inimigo quanto ao caráter de Deus, e nele buscou gravar o amor do Pai, que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Satanás acusou Jesus no céu, Deus no céu, Deus o Pai, de Deus tirano, de Deus arbitrário. Jesus veio revelar o Pai, ou seja, o amor do Pai, porque o Pai deu seu Filho unigênito para morrer por toda a humanidade. E nós temos que compreender que encorajou-as quanto à necessidade da oração, do arrependimento, da confissão e do abandono do pecado. Jesus nos ensinou a honestidade, o domínio próprio, a misericórdia, a compaixão, ordenando-lhes a amar não apenas os que o amavam. É isso, queridos. Nós precisamos compreender que nós temos que amar também os nossos inimigos. Nós temos que trabalhar pela salvação das pessoas e não pela condenação das pessoas. Em tudo isso, Jesus estava a revelar-lhe o caráter do Pai. O que é o caráter do Pai? É o seu amor. Você quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. Jesus veio revelar o Pai, o amor do Pai. Jesus está falando: Filipe, estou tanto tempo com vocês, como é que você diz, mostra-me-nos o Pai? O Pai sou eu, ou seja, na maneira de representar, de ser, de pensar e de agir. É um quê? É um Deus o quê? Triuno. E nós vamos compreender que ela continua dizendo: o revelar o caráter do Pai, ou seja, o amor do Pai, a lei de Deus, os 10 mandamentos revela o caráter do Pai. E aí nós vamos entender: o Pai, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é piedoso, tardio em ira e grande em beneficência e verdade.
Se Deus é longânimo, ou seja, se Deus espera 1000 anos, 2000 anos, se Deus espera tanto tempo, por que eu também não posso esperar para ver o meu irmão crescer até chegar na estatura que Deus deseja dar para ele? Eu quero logo cortar, eu só penso em jogar a pessoa para fora. Não, vamos orar pelos nossos irmãos que estão em erro, vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, para que Jesus possa conduzi-los ao pleno arrependimento em Cristo Jesus. A longanimidade de Deus e a paciência diante da ofensa é uma longa tolerância. Se vocês são longânimos, não comunicarão a outras pessoas seu suposto conhecimento das faltas e erros de seus irmãos, mas procurarão ajudá-los e salvá-los, porque foram comprados com o sangue de Cristo. Repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Ou seja, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais têm o dever de restaurar essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também o que tentado. Então, tem muitos que querem atirar a primeira pedra. Pois atira. Se é que você tem uma espiritualidade, se é que você realmente tem uma vida espiritual isenta de qualquer tipo de pecado, atire a primeira pedra. Uma coisa é você advertir, é você o que? Repreender, é você orientar a pessoa à luz da palavra de Deus. Outra coisa é você querer fazer o que? Justiça com as próprias mãos. Cuidado com a medida com que julga o teu irmão, porque a mesma medida você será o que? Julgado. Nós vemos o erro do nosso irmão. Não é para o quê? Para tirá-lo, mas é para ajudá-lo a ser conduzido à verdade, à vida correta diante de Deus. E Ellen White continua aqui dizendo algo extraordinário. Ela vai dizer: podemos andar, ou seja, no prazer da verdade. Ela não precisa ser para nós um jugo de servidão, mas consolo, mensagem de boas novas e grande alegria, animando nosso coração e inspirando-nos a fazer melodias para Deus. Mediante a paciência, o consolo das Escrituras, temos esperança. A esperança cristã não é o quê? Não é sombria e nem é destituída de conforto. Não, definitivamente não, ela exclama. Ela não nos encerra em uma prisão de dúvidas e temores. A verdade liberta os que a amam e são por ela santificados. Eles andam na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Queridos, quem é a verdade é Jesus. Jesus disse lá em São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nós temos que conduzir as pessoas à verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Queridos, nós que professamos crer na verdade, devemos revelar os seus frutos nas palavras e no caráter, não condenando nossos irmãos e nem julgando os nossos irmãos. Precisamos estar muito mais adiantados no conhecimento de Jesus Cristo, na recepção de seu amor para com Deus e para com o nosso semelhante, a fim de termos a luz celestial em nossa vida, ou seja, na nossa vida diária, no nosso dia a dia. A verdade precisa atingir os mais profundos recessos do nosso coração e remover tudo que seja contrário ao Espírito de Cristo, sendo o vazio preenchido pelos atributos de seu caráter,
puro, santo e incontaminado, para que todas as fontes de coração sejam como flores, ou seja, perfumadas com cheiro de vida para a vida. Eu fico muito preocupada quando eu vejo os irmãos querendo tirar pessoas que estão na igreja, ou porque estão ali para tocar um instrumento, ou para ajudar em alguma coisa. Todos esses que gostam de acusar são filhos de Satanás. É isso que está escrito. Então nós temos que orar. Se tem uma pessoa que precisa de oração, de redenção, de aconchego, de ser conduzida à verdade, vamos orar no tempo de Deus, ou seja, Deus realmente fará o melhor. E aqui justamente na parte de segunda-feira é no tempo de Deus. Ou seja, vamos parar de ter muitas teorias. Nós temos muita teoria e pouca prática, pouca ação. Pouco se vê o testemunho daqueles realmente que levantam a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, Jesus Cristo, Deus de amor. E é esse amor que leva as pessoas para a salvação. E o amor aqui não tem conotação de permissão para o pecado. E o amor aqui não tem conotação de ratificar o pecado, mas de conduzir as pessoas ao pleno arrependimento. Elas precisam de ajuda. E aqui nós vamos ver o quê? A vida e o tempo são dois dons de Deus. Qual foi a primeira bênção? Qual foi a primeira bênção que Deus nos deu lá no Éden? A bênção do tempo, quando ele separou o sábado para que nós estivéssemos o quê? O adorando, porque o sábado é o sinal entre Deus e seu povo. Foi a primeira bênção que Deus nos concedeu. Foi a bênção do tempo, ou seja, Deus santificou, não é isso? Deus santificou ali o sábado, o tempo do sábado. Ou seja, aqui nós temos que ver que essas passagens aqui mostram o quê? A morte de Jesus aconteceu no tempo certo. Queridos, Deus não conhece tardança e nem adiantamento. Jesus veio na plenitude do tempo, ou seja, 4.000 anos depois que Deus criou esse planeta Terra. Lá no livro de Gênesis, no princípio Deus criou todas as coisas, Gênesis 1:1. Naquele momento, até a vinda de Jesus se passaram 4.000 anos, ou seja, a primeira vinda de Jesus. Ali foram 4.000 anos que eu já falei. Nós vamos entender que a primeira vinda de Jesus veio o quê? Na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo determinado. Assim também Jesus voltará no tempo certo, no tempo determinado. Deus não conhece tardança e nem adiantamento. Deus realmente virá no momento certo. E nós vamos compreender o quê? Que Paulo nos diz que Jesus veio para morrer por nós no tempo certo, mas não nos diz por que aquele foi o tempo certo. Isso aqui só Deus sabe explicar porque aqueles 4.000 anos tiveram que ser o quê? Tiveram que passar. Por que essa trajetória? Por que foram decorridos 4.000 anos? Só no céu nós saberemos o porquê, não é? Que Jesus ali escolheu. Deus escolheu aquele momento para Jesus nascer. E nós vamos ver aqui no contexto das 70 semanas, que é o profeta Daniel, que ele apresenta muito bem o quê? Os 490 anos, né? Ou seja, todo esse cômputo da história estão embutidos nesses 490 anos, ou seja, 1 Pedro 3,9 disse o quê? Queridos, não a julguem a vida de Deus demorada. Não está demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para que todos cheguem ao pleno arrependimento e não se percam. Queridos, quando nós estamos dizendo, mas está demorando demais a volta de Jesus, eu poderia dizer isso. Nós estamos na igreja,
desde 65, quantas pessoas já morreram ali. Nós vemos gerações e mais gerações. Já vimos mais de 5 gerações que na igreja, que já se levantaram, já passaram. A maioria já morreu. E Jesus ainda não veio, mas Jesus virá na plenitude do tempo, no tempo determinado por Deus. E aí, irmã Rosângela, nós não podemos saber? Sim, nós podemos saber a proximidade da volta de Jesus. E a proximidade é para os nossos dias. Todos os acontecimentos que estão hoje tendo o seu cumprimento nos apontam o quê? Para a volta de Jesus. Ellen White tem um estudo da semana cósmica, ou seja, dos 6.000 anos de pecado. E esses 6.000 anos de pecado estão para terminar agora em nossos dias. Se nós contarmos os 6.000 anos de pecado, não é isso? E que conclui com o batismo de Jesus no ano 27, nós teremos, ou seja, uma aproximação para o ano 27. Isso aí é competência de Deus, é jurisdição de Deus, não nos compete, não é trabalhar datas e épocas, mas apenas ter o quê? Alguns vislumbres e alguns marcos. Se nós considerarmos que os 4.000 anos se completaram quando Jesus morreu no ano 31, nós vamos, os 6.000 anos apontam o seu término para o ano de 2031, agora em nossos dias. Mas, como eu já disse, não nos compete determinar tempos e épocas. Isso é o quê? De competência e jurisdição de Deus. O que nós temos que saber é o quê? É a proximidade da volta de Jesus e do final dos tempos. Aqui Daniel apresenta todo esse contexto. Nós vamos entender que nesse contexto aqui, nós vemos que tudo foi cumprido milimetricamente. Deus cumpriu sua palavra em tempo cabal. Deus cumpriu a sua palavra. Mas nós temos que compreender que a palavra-chave aqui de Deus é o quê? Perdão. Em todo esse contexto, Deus se preocupa com o perdão. O que Deus está nos dizendo? Que nós também temos que aprender a perdoar, ou seja, quando Jesus esteve aqui na terra, que Pedro perguntou, Senhor, até quanto eu devo perdoar o meu irmão? Jesus disse 70 vezes 7, que dá 490 vezes. É o mesmo tempo aqui, 490 anos, Deus perdoou Israel. Deus perdoou Israel durante 490 anos. Deus estendeu graça sobre Israel, graça sobre aquele povo escolhido por Deus, perdão. Deus não queria realmente condenar a sua nação escolhida, mas é a resistência daquele povo, foi a idolatria daquele povo, foi a rebeldia daquele povo e a sua dura cerviz que o que escolheu eles seriam o que? Deixados para trás. Porque aí, quando Jesus, naquele dia da morte de Estevão, no ano 34, ali acabou a dispensação para Israel, ou seja, como nação escolhida e única, Deus abriu as portas para todas as nações, para os gentios, e nós fomos enxertados na videira, como Israel é espiritual de Deus. Amém, aleluia, por esse grande amor, porque nós fomos enxertados como o quê? Como filhos adotivos, como realmente esse Israel espiritual, filhos de Abraão, na pessoa do nosso maravilhoso Jesus Cristo. Então, queridos, nós temos que compreender o que? Primeiro, a guerra pode redirecionar nossa atenção para longe das coisas e de volta para o próprio Deus. Muitas vezes, quando nós estamos no crisol, é que nós nos voltamos para Deus. Queridos, é isso.
Nós nos voltamos para Deus quando nós estamos no sofrimento. Eu sempre digo para as pessoas, eu não precisei adoecer para voltar meus olhos intensamente para as Santas Escrituras e para o Espírito de profecia. Não. Quando Deus me levantou pela última vez dos bancos da igreja, foi no ano de 2000, 1999 a 2000. Foi quando Deus me colocou ali, levantando como pregadora mais efetivamente, estudiosa das Santas Escrituras, das profecias. Eu não tive doença nenhuma ali. Ali foi o quê? Foi uma opção, foi uma escolha consciente, uma escolha, o quê? Uma escolha que eu fiz, o quê? De livre e espontânea vontade. Claro que ali tinha influência do Espírito Santo trabalhando em minha vida. E eu atendi o quê? Os anseios do Espírito Santo. Portanto, querida, é no tempo de Deus, Deus vai levantar milhares e milhares no tempo certo. Já levantou milhares e milhares desde o passado. Ele vem levantando pessoas para fazer uma consolidação da verdade em sua mente, do conhecimento de Deus, da verdade, do conhecimento das profecias, para receberem o selo do Deus vivo e receber o batismo da chuva serôdia. A maioria dos nossos irmãos não irá receber a chuva serôdia, porque não querem se preparar, não querem estudar em profundidade as Santas Escrituras. Esse é o momento de preparo. E aí nós vamos ver também o que? Segundo, razão, a espera nos permite o que? Desenvolver uma imagem mais clara de nossas próprias motivações e desejos. Deus está esperando em sua longanimidade para que as pessoas cheguem a esse arrependimento, a esse crescimento cada dia. O terceiro motivo dessa espera, ela gera perseverança e ela gera vigor espiritual. Já pensou se Jesus tivesse voltado em 1888, nos dias de Ellen White, quando ela diz, não é, nos livros, não é, de 1888, quando ela vai dizer que Jesus teria voltado ali, se o povo estivesse preparado, mas por quê? Essa é uma posição da irmã White, não é? É o que ela diz profeticamente, inspirada por Deus. Nós não estaríamos ali o quê? Incluídos. Louvado seja Deus, porque Deus está vendo que ainda falta você, ainda falta a sua família, ainda falta a minha família, ainda falta eu, ainda falta o quê? Faltamos nós, estão faltando todos nós lá nos céus para a grande festa da coroação de Jesus Cristo. A outra questão, ela vai dizer aqui, quarto, ela abre a porta para o desenvolvimento de forças espirituais como fé e confiança. Nós só podemos esperar se nós tivermos fé. E nós precisamos de fé. Vejamos aqui como ela comenta, aqui na parte de segunda-feira, ela vai realmente falar no tempo de Deus. Ela vai dizer, não consigo descobrir o propósito de Deus em minha doença. Mas ele sabe que é o melhor e ele, não é? A ele eu confio minha alma, corpo e espírito, como ao meu fiel Criador. Nós sabemos que ela foi para a Austrália, ela chegou lá muito doente lá na Austrália, irmã White. E ela sofreu tanto com essa enfermidade. E ela dizia, Senhor, não sei o porquê dessa enfermidade, mas eu confio em Ti. Ela dizia toda vez que ela sentia dor, ela dizia, eu sei em quem tenho crido. E ela continua dizendo, sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Se educássemos e treinássemos nossa alma no sentido de ter mais fé, mais amor, mais paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos dessa vida. Deus não só enviou flores para a vida de Ellen White, ela também sofreu. E como ela sofreu por doenças várias, o Senhor não se agrada de que nos agitemos e fiquemos aflitos e nos afastando assim dos braços de Jesus.
a falta do calmo esperar e vigiar combinados. Julgamos não estar no caminho certo, a menos que sintamos isso. Nós precisamos esperar que tudo seja dia ensolarado neste mundo. Nós não vamos esperar, nós não precisamos esperar isso, que tudo vai ser dias bons. Nuvens e tempestades nos envolverão e precisamos estar preparados para conservar os olhos voltados na direção em que vimos a glória de Deus, em que vimos Jesus Cristo. Seus raios podem estar ocultos, mas ainda existe o que? Ainda brilham para além das nuvens. Queridos, é desviar os nossos olhos para Jesus, olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Ele é quem nos justifica dos nossos pecados. Todas as provas, todas as dificuldades, toda a paz, toda a segurança, saúde, esperança, vida e bom êxito se encontram nas mãos de Deus. Amém. E Ele os pode controlar e a todos nós para o bem de seus filhos. Ele pode controlar todas essas coisas. É nosso privilégio ser o quê? Suplicantes, pedir qualquer coisa e tudo de Deus, subordinando nossa petição, a nossa submissão a seus sábios desígnios e infinita vontade. Em tudo digamos: Senhor, seja feito a tua vontade. Senhor, isso é para a tua honra, é para a tua glória. Ah, queridos, que maravilha é nós compreendermos que tudo é no tempo de Deus. Vamos aprender a esperar em Deus. Na parte de terça-feira, Davi, um exemplo prático de espera. Aqui nós vemos o exemplo de Davi. Queridos, Davi foi ungido rei, você pode ler aqui em 1 Samuel, lá na casa de seu pai Jessé, menino praticamente ainda Davi, ou seja, entre a unção, não é? Entre a unção e até ele ser coroado rei lá em Judá, passaram-se cerca de 15 anos. E mais 7 anos até que ele se tornou rei de todo Israel. Queridos, são 22 anos aproximadamente, ou seja, mais de 2 décadas que Davi esperou pelo cumprimento da promessa de Deus. Deus ungiu ele rei, ainda menino, e ele então passou aquele tempo todo fugindo da ira de Saul, porque Saul sabia que Deus já o havia rejeitado Saul e havia ungido Davi como rei de Israel. E por que Deus rejeitou Saul? Saul, que um dia fora cheio do Espírito Santo. Estude a história de Saul, que você vai ver que Saul foi um homem ungido por Deus e ele foi cheio do batismo do Espírito Santo. Deus concedeu a Saul o batismo do Espírito Santo, mas Saul foi se distanciando de Deus. Saul foi querendo o quê? Fazer coisas que não era lícito fazer, como por exemplo, ofertar no lugar de um sacerdote. E aí Deus rejeitou Saul definitivamente. E Saul passou a metade da vida dele perseguindo Davi. Queridos, quando você vê alguém perseguindo o outro, ele tem o espírito de Satanás. É a nota tônica. Quando alguém persegue o seu irmão, quando alguém está preocupado com os erros do seu irmão, ele está o quê? Ele está servo de Satanás. O que aconteceu com Saul? E Saul terminou o quê? Perdendo a salvação, infelizmente, porque foi dar o quê? Guarida às sugestões de Satanás, atender às orientações do inimigo, foi adorar o quê? Pessoas mortas, foi atrás de cartomante, foi atrás de pessoas que faziam que encantos, não é? Ou seja, espiritismo no mundo antigo. E ele então chegou ao suicídio e ele passou a metade da vida perseguindo um homem de Deus chamado Davi. Mas a lição aponta aqui que Davi teve chance de matar Saul. Você sabe que Saul deitou-se naquela caverna, inclusive Abner,
ou Abiné, como alguns chamam, estava ali, que era um líder, era um chefe da guarda de Saul, estava ali também. Davi chegou com seus homens, entrou, caminhou naquela caverna, pegou o quê? A pequena botija, né, de água de Saul, pegou a sua espada e cortou uma parte do seu manto, dizendo: eu não te matei, Saul, porque eu temo a Deus e porque eu espero no meu Senhor. Essa era a mensagem ali que Davi deixou para Saul. Mas eu peguei teus pertences, estão aqui comigo. Eu peguei tua espada e peguei tipo uma botija de água. É isso, queridos. Davi disse o quê? E os homens de Davi disseram: mata Saul. Ele disse: como cometeria eu pecado contra o meu Deus e levantaria minha mão contra o ungido de Deus? Davi não ungiu, não ousou colocar as mãos sobre um ungido de Deus, porque Saul foi ungido de Deus. Apesar de estar em franca apostasia, em franca perseguição contra ele, no pecado, imerso na idolatria, Davi não ousou, não é isso? Levantar as mãos contra o ungido de Deus. Esse deve ser o nosso comportamento também. Ou seja, Davi decidiu esperar pelo tempo de Deus. Ele não quis precipitações, ele não quis adiantamento. Não, eu tenho que esperar que Deus me ungiu, ele vai me colocar no trono de Israel. E ele esperou mais de 2 décadas, cerca de 22 anos. É assim, queridos, que nós temos que aprender. Em tudo, ali Deus realmente tem o seu tempo certo. E aí nós vamos ver a maneira como Davi agiu, né, em sua maneira de ser. Ele realmente, muitas vezes, teve o quê? Ele teve que aprender a esperar, teve que ter paciência. Quando olhamos todo o caminho de Davi até o trono, podemos resumir sua jornada em uma frase curta. Olha que frase linda! Não pegue o que Deus ainda não lhe deu. O quê? Não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Se Deus ainda não deu a chuva serôdia para a igreja, por que eu estou dizendo que eu já recebi a chuva serôdia? Como eu tenho visto alguns aí, não, queridos, a chuva serôdia será derramada no coletivo. Nós vamos reconhecer as pessoas que receberam a chuva serôdia e vamos reconhecer as que não receberam. O que está dito é que eu posso receber aqui e meu irmão do meu lado não recebeu. E eu vou saber que ele não recebeu. E ele vai saber que eu recebi ou vice-versa. Entende? Olha o que está escrito: não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Os dons de Deus são sempre mais bem recebidos quando vêm de suas mãos e em seu tempo. Será que alguns estão dizendo que estão recebendo a chuva serôdia? É das mãos de Satanás, porque a chuva serôdia ainda não começou a ser derramada. Deus está o que ainda derramando hoje a chuva temporã, até hoje. Mas nós já podemos ver o fruto do Espírito Santo por meio da chuva temporã na vida de muitos de nós. Mas Deus, em sua infinita bondade, em seu infinito amor, Deus vai derramar sobre a igreja de Deus, que contém o remanescente de Deus. Deus vai derramar ali a chuva serôdia no tempo de Deus, não é no tempo de A, de B, de C. É no tempo de Deus. Amém. O Espírito Santo já está dia a dia nos preparando, mudando algumas coisas que nós precisamos mudar para receber a chuva serôdia, como regime alimentar, não é isso, queridos? Como realmente uma vida espiritual mais íntima com Deus, como realmente o que é a solidez do nosso relacionamento com Deus, do conhecimento das Escrituras. São pré-requisitos que Deus já disse isso há muito tempo e nós receberemos. Então, queridos, Saul, ele às vezes se arrependia de perseguir Davi, logo ele voltava, não é, queridos? Ou seja,
Às vezes nós precisamos compreender que tudo é no tempo de Deus. Aqui Ellen White comenta, no tempo de Deus ela vai dizer, não consigo, ela vai dizer aqui justamente, né, na parte de terça-feira, quando fala aqui de Davi, que é um grande exemplo, né, de pessoa que teve paciência para esperar em Deus. Ocultos pelas densas sombras das colinas, Davi e seu auxiliar entraram no arraial do inimigo, procurando se certificar do número exato de seus adversários. Chegaram perto de Saul, que estava adormecido, com sua lança cravada no solo e uma moringa ou botija de água próximo de sua cabeça. Ao lado dela estava deitado Abner, que é o chefe do exército, e ao redor estavam os soldados entregues ao sono. Abisai levantou sua lança e disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora e encravá-lo com a lança do chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Olha o que disse o servo de Davi. Esperou a permissão de Davi, mas em vez disso, ele ouviu o quê? O cochicho: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Olha como Davi era consciente, olha como Davi tinha os seus princípios. Queridos, Davi foi chamado de um homem cujo coração de Deus. Mas, queridos, Ellen White mesma diz, repetidamente, Davi caiu nas mãos de Satanás. Como? Repetidamente, Davi caiu nas mãos de Satanás. Não foi só quando viu Betseba e a tomou como mulher. Não foi só quando mandou matar o esposo dela, Urias, não. Foi várias outras vezes que Davi caiu. E Deus o quê? Mas ela completa em White. Repetidamente Davi caiu nas mãos do inimigo, mas repetidamente Davi se voltou para Deus em arrependimento e confissão. Amém. E ela ainda diz mais, Ellen White: Davi nunca esteve tão próximo de Deus quando em pecado, quando em sua angústia, quando compôs os salmos do seu arrependimento. Nunca esteve tão próximo de Deus, e foi ali que ele recebeu o título de homem segundo o coração de Deus. É isso, queridos. Não existe arrogância, eu sou melhor, eu sei muito, não, queridos. Nós somos todos o que? Estamos na mesma caminhada em demanda a Canaã celestial. E aí nós vamos compreender. Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo matará, dizendo Davi. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate, ou o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Essa segunda demonstração do respeito de Davi pela vida de seu soberano produziu uma profunda impressão na mente de Saul e conseguiu dele um reconhecimento mais humilde de sua falta. O rei ficou impactado com essa manifestação de bondade. Despedindo-se de Davi, Saul exclamou: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Contudo, o filho de Jessé não tinha nenhuma esperança de que o rei continuasse pensando assim por muito tempo, porque Davi era um possuído por Satanás, então ele era inconstante, subia e descia, dia estava aqui, dia estava embaixo. E as pessoas inconstantes, em sua maioria, elas são servas do inimigo. Elas têm o quê? Ânimo dobro, não é? Cada dia elas têm um ânimo diferente. É isso.
que as pessoas hoje chamam de bipolar, enfim. É isso, queridos. E Davi disse, eu não vou voltar com ele, eu não vou ficar amiguinho dele, porque eu sei que amanhã ele vai querer me matar novamente. Essa é a verdade, né, queridos? Então, aqui na parte de quarta-feira, a gente vê o oposto, a gente vê Elias, não é? Aqui na parte de quarta-feira, já Elias fez o contrário, né, queridos? Elias, enquanto deveria ter sido calmo, longânimo, paciente, se precipitou. Como que aquele homem no Monte Carmelo fez todo aquele milagre, todas aquelas exposições no Monte Carmelo, e agora ele, não é, pela rainha Jezabel, manda dizer que vai matar, ele foge com medo da rainha, não é, de Jezabel. É isso, querido, a fraqueza humana. Elias pode ter sofrido de algum tipo, não é, de canseira, de estresse, porque ele foi aquela culminância no Monte Carmelo, cansou Elias. Ele estava ali praticamente sozinho no Monte Carmelo. Mas perceba, eu tenho 7 mil que ainda não se dobraram a Baal. Não é só você que eu tenho aí, Elias, eu tenho outros. Mas Elias se precipitou, ou seja, não confiou em Deus. E quando ele vai para o Monte Horebe, o que é o monte de Deus, em busca de Deus, o que é que ele chega lá e pede o quê? Ele pede a morte. Que coerência é essa de Elias? Ele fugiu com medo da morte e chega no Monte Horebe e pede a morte? Que incoerência! Veja como Elias não estava bem, estava cansado. E Deus sabia que Elias estava cansado. Por isso que Deus envia, não é, os corvos para alimentar Elias. Por isso que depois envia seu anjo para tocar em Elias e manda ele comer. Segunda vez, manda ele comer. Terceira vez, manda ele comer. O anjo tocou 3 vezes em Elias para acordar e dar comida para ele. E com a força daquela comida, Elias caminhou mais de 600 quilômetros. Sim, irmãos, Deus também vai nos sustentar no tempo do fim. Porque assim como Jezabel, uma mulher, se levantou contra o homem de Deus, contra o povo de Deus, no tempo do fim também uma mulher que representa a Bíblia, a igreja, já está se levantando contra o povo de Deus que somos nós. E logo nós teremos um decreto dominical que vai ser instituído por uma organização religiosa. E nós vamos o quê? Como Elias, vamos ter que sofrer, vamos ter que fugir, chorar, clamar, mas Deus disse que não vai dar. Assim como Deus sustentou Elias lá com a comida que os anjos trouxeram, representa que nós também seremos sustentados pelo alimento que os anjos vão trazer do céu para nos alimentar. Amém. Essa é a promessa de Deus. Mas Elias se precipitou, ele não esperou em Deus, ele não confiou em Deus. Por que Elias não ficou ali? Diante da ameaça de Jezabel, ele tinha que ter confiado e esperado no Senhor, mas não, ele se desesperou e fugiu. Ou seja, devemos confiar em Deus, queridos, e não nos apressar em resolver as coisas em nosso próprio esforço. Foi o que Elias quis fazer. Ele se apressou e quis resolver as coisas em seu próprio esforço. Foi isso que aconteceu com Elias. E nós vimos o quê? Elias teve medo e ele fugiu. A história ilustra algo importante quando nós nos precipitamos, ou seja, que nós podemos facilmente ir para o lugar errado. Elias foi para o lugar errado. Depois foi que Deus o quê? Deus alimentou e colocou ele para ir para o lugar errado. Deus perguntou, o que fazes aqui, Elias? Você está no lugar errado. Será que Deus já me perguntou isso? Às vezes eu vejo algumas pessoas que querem ir para o campo precipitadamente, ou querem mudar de cidade. Será que eu não ouvi essa pergunta? O que fazes aí? Eu não te coloquei para cá, não é? Nós temos que perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Para onde eu devo ir? Como devo ir? Quando devo ir? Deus vai falar, Deus vai avisar. Deus vai nos dizer quando vender os nossos bens. Ele vai nos avisar o quando vender e o quanto vender. Está aqui prometido pelo Espírito de profecia. Nós vamos ver também que aqui a lição traz outros 2 exemplos, não é? De pessoas que se precipitaram. No caso de Sara, não é? E Abraão, que esperava o filho da promessa, demorou muito. E eles então pegaram Agar para ter esse filho da promessa. Nós sabemos que Ismael e Isaac
foram os dois maiores povos, né, do cristianismo. Isaac, sim, do cristianismo verdadeiro dos semitas, ou seja, os israelitas. E nós sabemos que Ismael é o pai dos muçulmanos. E como esses conflitos perduram até hoje. Por quê? Porque não souberam esperar no Senhor, não é isso? Como é fácil permitir que coisas como ambição, ira, paixão, falta de fé ou um suposto zelo pelo Senhor nos façam correr para onde não deveríamos. A chave é cultivar uma fé confiante na bondade, na misericórdia de Deus, que nos ama e que quer o melhor para nós. É isso, também a lição fala de Sansão, mas você veja direitinho, em função do tempo, nós já vamos ler aqui o que Ellen White comenta aqui na parte de quarta-feira. Ou seja, Deus foi ao encontro de seu provado servo, né, que é o Elias, né, com a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, eu o enviei ao ribeiro de Querite e mais tarde à viúva de Sarepta. Dei a você a missão de retornar a Israel e estar diante dos sacerdotes de Baal, né? Ou seja, lá no Carmelo. Eu o preparei com a força para você guiar o carro do rei até a entrada de Jezreel. Mas quem o enviou nessa fuga apressada para o deserto? Quem foi que te enviou, Elias? Que missão você tem aqui? Deus perguntou para Elias. Muita coisa está na dependência da incessante atividade dos que são verdadeiros e leais, e que por esta razão Satanás põe todo o esforço possível no sentido de impedir o divino propósito a ser levado a efeito por meio do obediente. Assim que ele tem feito. Ele leva algum a perder de vista sua mais elevada e santa missão e ficar satisfeitos com os prazeres dessa vida. A outros ele faz fugir, desanimados do dever diante de oposição ou perseguição. Nós temos que ficar firme diante das oposições e diante das perseguições, porque elas virão agora em nossos dias contra nós, pelos nossos próprios irmãos de igreja, mas nos resta o quê? Olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Inclusive pelos nossos próprios familiares, nós seremos o que? Acusados e perseguidos e entregue nas mãos dos nossos o quê? Dos nossos inimigos. A cada filho de Deus cuja voz Satanás tenha conseguido silenciar, é dirigida a pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu o comissionei para que fosse a todo mundo e pregasse o evangelho, a fim de que o povo fosse preparado para o dia de Deus. Por que você está aqui? É isso, você tem que enfrentar firmemente, porque Deus vai adiante de nós. Lembremos-nos de que a oração é a fonte de sua força. Espere no Senhor, anime-se no Senhor e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso nós aguardamos em silêncio. Amém. Há aqueles que trabalham todo dia até a tarde, e o Senhor diz o quê? Venham a mim, todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Concluindo, aqui nós vamos ver que nós não precisamos agir sob pressão. Não, deixa as coisas passarem. Quinta-feira, já encerrando, nós temos aprendendo a ter prazer no Senhor. Amém. Quem tem prazer no Senhor, tem alegria no Senhor, em falar do Senhor, em se relacionar com o Senhor, em amar ao Senhor, em viver dia a dia com o Senhor. E aí nós temos o quê? Agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. Amém. Que promessa maravilhosa. Imagina, às vezes a gente pensa que agradar ao Senhor é para ter tudo. Queridos, o tudo é o batismo do Espírito Santo. O tudo que vamos receber
receber é o amor de Jesus. O tudo que vamos receber é o relacionamento com Deus. O tudo são as coisas espirituais. E aí Deus acrescenta as coisas materiais conforme a sua vontade, de acordo com o que Ele assim quiser e permitir e fizer. E aí nós vemos o Salmo 37, que é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Muitas pessoas têm esse salmo como os seus prediletos, não é isso? E aí nós vamos ver, para a gente não ficar indignado, não é isso? E nem ter inveja dos ímpios que prosperam. Não, deixa eles para lá. No tempo certo, Deus vai o quê? Dar-lhes a recompensa. Eles vão perecer, eles vão passar. Nós não temos que ficar indignados, não é? Se indignar contra os que praticam a iniquidade. Não, deixa. Oremos também por eles, pela humanidade. E aqui no versículo 7 ele diz: descanse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não é isso? E o mais ele fará. Você descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Nós temos que esperar cada dia no Senhor. Não devamos estar o que? Irados e nem o que? Nem abandonar, não é? Vamos abandonar raiva, furor, não sejamos impacientes, mas o que? Que isso, quem fica irado termina acabando mal. Mas nós temos o que? Nós temos que acreditar no Senhor, ou seja, ser justo mesmo, né? Que muitos prosperem por meio da injustiça. Deixa que Deus é que é o Deus da justiça. Davi estava o que? Repetindo de maneira diferente um princípio. Confie no Senhor, confie nele para agir. Não fique chateado, pois o Senhor é o seu Deus e ele está trabalhando por você. Amém. Não há necessidade de entrar em ação e tentar resolver tudo sozinho. Seu Pai no céu está o que? No comando. Confie nele completamente. Aleluia. É isso, confiar em Deus, esperar no Senhor, colocar a nossa confiança plenamente no Senhor. Ter prazer de estar na presença do Senhor, alegria, confiança. O salmista disse: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Confie no Senhor, cada dia tem seus fardos, suas preocupações e dificuldades. Quando nos encontramos, prontamente começamos a falar sobre nossas dificuldades e provações. Para que isso? São tantos os problemas com que nos envolvemos, tantos os medos abrigados, tantas as ansiedades expressadas, que nem parece que temos um Salvador misericordioso e amoroso, pronto a ouvir a todas as nossas petições e a ter socorro, né? E a ser socorro presente em tempos de necessidade. Algumas pessoas estão sempre com medo e envolvidas em dificuldades. A cada dia eles estão cercados de evidências do amor. Queridos, nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Mais uma vez eu repito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que Deus possa realmente nos abençoar. Que lição esplendorosa, que lição extraordinária. Nós podemos acreditar no Senhor. O plano de Deus para nós talvez exija um tempo de espera. E isso pode parecer um crisol. Podemos aprender a ser pacientes nesse período, se voltarmos nossa atenção a Deus e crermos que Ele atua por nós. Há muitos motivos para esperar, mas todos têm a ver com o cumprimento dos planos de Deus para nós e seu reino. Amém. Perdemos muito se nos adiantamos a Deus, mas ganhamos muito confiando nele com gratidão. Amém, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele resplandeça sobre nós o seu rosto e tenhamos confiança em Deus. Na plenitude dos tempos, Jesus está voltando. Amém. Ele virá. Que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus. Mais uma vez, eu peço, se inscreva em nosso canal,
compartilhe esse vídeo para outras pessoas que serão alcançadas por meio desses estudos. O Espírito Santo vai fazer a obra dele de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.